O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quinta-feira, dia 16, celebramos a sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha gente, Jesus não mede palavras e nem para Pedro, viu? Quando está errado, está errado. Quando está certo e pronto. Jesus não pode passar a mão na cabeça da gente. Jesus não pode nos ensinar metade do reino. Jesus nos tem que nos ensinar o todo do reino. O todo dos valores do reino. Porque senão Jesus não era Jesus. Jesus não seria o Messias se ele ensinasse as coisas pela metade. E veja, por isso que ele acaba dizendo: Pedro, tu és pedra de tropeço. Mas Pedro, um pouquinho antes, disse que Jesus era o Messias. Então veja, gente, como a gente às vezes não vai e vem do cotidiano, como diz ali a música do Padre Zezinho, né? Nesse vai e vem, como a gente consegue mudar a experiência de Jesus, a experiência de Deus. Ora dizemos que ele é o Messias e ora nós dizemos para ele não sofrer, para ele não ir na cruz. Quando eu digo para Jesus que ele não enfrente a cruz, quando Pedro disse isso, Pedro quis tirar a missão de Jesus. Faça diferente, Jesus. Isso é coisa de Satanás. O que foi que Satanás, o que foi que o diabo fez lá no deserto nos 40 dias para Jesus? Justamente quando ofereceu a Jesus o ter, o poder e o prazer, ele queria que Jesus contornasse a sua missão que ele recebeu de Deus Pai, para seguir aquilo que era do maligno. Pedro, da mesma forma, diz que Jesus é Messias, mas não quer que ele passe pela cruz, não quer que ele vá para Jerusalém. Então, neste momento, Pedro está fazendo o papel do maligno, de Satanás, como o próprio Jesus vai chamá-lo aí. Então, minha gente, temos que ter um cuidado danado, muito cuidado, mas cuidado mesmo da gente não ficar aí professando a pessoa de Jesus e depois, na nossa prática diária, não permitir a cruz, não permitir que a ressurreição possa acontecer em nós e na sociedade. Talvez eu chamo de Messias muito aqui, na cabeça, muito no conceito, mas esquecemos de viver esse Jesus no dia a dia. É exatamente dessa forma que Pedro agiu neste momento. Claro que sabemos a conversão de Pedro, que Pedro vai também morrer na cruz de ponta cabeça, que vai derramar o seu sangue, ser mártir da igreja, claro. Mas nesse momento da sua vida, Pedro está mais ou menos como os outros ali de cima, ali a sociedade. Uns dizem que é João Batista, uns dizem que é Elias ou um dos profetas. Pedro não tem ainda claridade, clareza naquilo que ele está fazendo a experiência de Jesus. Ora diz é Messias, ora diz para ele se afastar da cruz. Pensa nisso, meu irmão, reze,
abraço, um carinho do Padre Primo, que todos possamos, na verdade, observar isto, que nós devemos fazer uma experiência de Jesus, tanto no coração, tanto na nossa mente, tanto na prática, e não ficar distorcendo aquilo que Jesus é. E que sua própria mãe, a mãe do Perpétuo Socorro, cubra você com o seu manto sagrado. Amém.